fato de você estar numa garagem não te faz um carro, o fato de você estar dentro do McDonald's não te faz um Big Mac, e o fato da gente estar num berço cristão ou dentro de uma igreja também não nos faz um cristão genuíno. Hum, Eu tive uma experiência que foi muito marcante e pode edificar quem está ouvindo. Eu me lembro que na minha adolescência eu quis viver aquilo que os meus amigos viviam, né? Então, muito se falava sobre uma festa que era muito conhecida na minha cidade, chamada Festa do Peão. Ela é muito tradicional e os meus amigos, todos eles iam durante o fim de semana. E eu me lembro que eu, aos meus 15 anos de idade, falei pro meu pai: eu quero ir na Festa do Peão. E meu pai falou: ali não tem nada para você, ali não tem nada com o teu propósito, não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para sua vida. E eu lembro que a minha mãe ficou um pouco brava que eu falei sobre isso, e eu falei: "Mas eu não entendo, né, os meus amigos vão, por que que eu não posso ir?". Eu lembro que, escondido dos meus pais, eu fui dormir na casa de um amigo, e junto com aquele amigo fui para aquela festa, escondida. Até aquela a experiência, eu nunca tinha vivido nada diferente do que a igreja proporcionava. Então eu cresci dentro da igreja, então meu ambiente era aquele, e eu participava dos acampamentos da igreja. E quando eu fui para aquele ambiente que era completamente diferente da realidade que eu tinha vivido, Vinícius, ali eu ouvi a voz de Deus. Porque no meio de uma multidão toda, eu vi como que Deus usa, né, pessoas para poder nos alertar do nosso propósito. sim. Eu lembro que eu estava no meio de uma multidão e então eu vi um jovem gritar o meu nome assim, ele me viu e ele falou meu nome, Felipe. E quando eu olhei no meio da multidão, eu me deparei com um adolescente que tinha participado de um acampamento da igreja comigo. Olha só. E quando eu fui até ele, ele sorriu, me abraçou e ele falou assim: "Eu tô tão feliz de te ver aqui, porque é uma resposta de Deus pra minha vida". Eu falei: "Por que que você tá falando isso?". Ele falou: "Porque tem dias que eu venho nessa festa e a cada dia que eu venho, eu volto pior pra casa". E eu me lembrei, antes de eu vir hoje, eu me lembrei, dos acampamentos e das experiências que eu vivi com Deus. E eu orei pedindo pra Deus: "Senhor, se o Senhor ainda tem um plano pra minha vida, me manda alguém da igreja aqui nessa festa pra me lembrar que eu preciso voltar para a igreja". Então, naquele dia, Vinícius, eu descobri algo que todos nós devemos descobrir, né? É como se o Senhor tivesse falado comigo o seguinte: escolhido não tem escolha. Porque quando Deus nos escolhe, não adianta, o propósito sempre vai nos encontrar. Foi assim com o Jonas, né? Ele tentou fugir do seu propósito e Deus encontrou, né? Colocou uma baleia, um grande peixe para engolir e trazer ele de volta pro propósito. Então, Paulo fala isso, né? Já estou Amém. crucificado com Cristo, pois agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Deus tem várias maneiras de nos encontrar. De falar conosco, E a né? partir do momento que ele nos encontra, não adianta a gente tentar fugir, porque aonde a gente for, ele vai dar um jeito de colocar um peixe para nos engolir e nos levar de volta para o nosso propósito. Pastor, e como que veio esse chamado pastoral na tua vida, essa entrega para esse propósito? Porque todo adolescente tem sonhos, tem projetos, né? Agora eu tenho um filho adolescente em casa. Eu sempre pergunto para ele, meu filho, o que que teus colegas querem fazer da vida? Daí um quer ser engenheiro, outro quer ser médico, o outro quer fazer cinema. E é muito importante, né, a gente entender que o chamado de Deus é um negócio diferente. Sim. Como que tu entendeu que o teu caminho era um caminho pastoral e não ser uma coluna financeira na obra, sendo um empresário, um farmacêutico, um médico, um advogado? Como que tu entendeu que o chamado era para ser pastor? Muito boa sua pergunta. Eu não posso romantizar o meu processo, pastor Vinícius. Na realidade, tudo que eu vivo hoje era algo que eu não queria viver, né? Eu olhava para a vida do meu pai como pastor e eu falava: bom, eu não vou querer ser pastor, não, eu vou ser outra coisa. Eu amava a igreja, mas eu não queria ser isso. Mas Deus tem as suas maneiras de nos trazer para dentro, para perto, né? E a verdade é que a gente se sente muito incapaz de fazer aquilo que Ele nos chama para fazer. Talvez você está ouvindo aqui esse podcast agora e você se sinta incapaz de viver o chamado de Deus para sua vida. Mas a realidade é que quando Deus nos chama, Ele também nos capacita, né? É verdade. Muitos são chamados, mas poucos estão disponíveis, né? Não é que Deus é seletivo, mas é sobre uma disponibilidade para aquilo que Deus quer e pode fazer através de nós. E a minha área de atuação, eu sou formado em TI, tecnologia da Sim. informação, e quando a igreja começou há 16 anos atrás, meu pai, como um bom evangelista, alcançava multidões e eu trabalhava aqui em São Paulo. Eu trabalhava, atuava na área de TI, mas eu todos os dias ia e voltava de ônibus fretado
e eu passava muito tempo do meu dia dentro de um ônibus. Então eu comecei a fazer a comunicação da igreja. Naquela época, né, o Facebook, o Instagram, comecei ali a fazer as artes dos cultos e assim foi. E sem perceber já era uma maneira de Deus começar a me Sim, trazer para dentro. Então, eu assumi o ministério de comunicação da igreja, assumi essa área, né, criativa da igreja, liderei por muitos anos e ali eu não sabia que era uma estratégia de Deus para me trazer para dentro. Ali eu comecei a desenvolver o meu chamado. Fui líder de voluntários da igreja. Hoje somos em mais de 800 voluntários servindo em ministérios diferentes. Ali eu comecei a atuar. E eu me lembro que em um dia o meu pai me chamou junto com mais 6 pessoas, numa mesa como essa. Ele falou: Olha, Deus me deu uma visão. E nessa visão eu consagrava vocês ao ministério pastoral. E dentro de mim eu pensei: Não, como isso? Isso não pode. Ele está equivocado. Eu não fui chamado para ser pastor. E eu me lembro que ali desencadeou uma crise dentro de mim, né? Porque eu falava pro meu pai, eu falava, eu não ok. quero ser pastor, eu quero continuar servindo, quero continuar aqui, mas eu não quero ser pastor. E Deus usou um amigo, um profeta muito querido chamado Rony Oliveira, profeta argentino, e ele veio na minha igreja e meses antes de eu ser consagrado ao ministério, ele entregou uma palavra rema sobre a minha vida. Ele falou: Olha, o que você vai carregar vai ser muito nítido e o ministério que você vai carregar, fique tranquilo, porque não vai ser um ministério de filho. As pessoas vão notar aquilo que Deus vai colocar na tua vida. Então, a minha crise era essa de não ser o filho do pastor, né? Eu acho que pessoas que têm o pai já como pastor, ou talvez seu pai é um empresário de sucesso, você ser um sucessor é algo muito difícil. Eu não queria carregar uma unção que fosse de filho, né? Meu pai carrega algo muito relevante e quando o profeta veio, ele falou isso para mim. Ele falou: você vai carregar algo que é único e algo que vai ser notório. Então, existe uma responsabilidade hoje, né, de dar continuidade no legado que Deus começou através da vida do meu pai, mas da minha parte teve que ter uma aceitação de primeiro aceitar esse meu chamado, de falar: Felipe, você vai ser um pastor, você não vai ser um empresário, você não vai ser um empreendedor, você não vai ser um médico, um advogado. E para mim hoje, Vinícius, eu falo que assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Porque 1% da população mundial vai pregar a mensagem com o microfone na mão. 99% das pessoas vão pregar dentro de um consultório, dentro de uma sala de aula, dentro de uma empresa. Somente 1% vai doar a sua vida e viver a sua vida em prol do evangelho com o microfone na mão, né? Então, isso é precioso porque a gente está aqui agora, alguém está recebendo essa palavra. E para mim, pessoalmente, eu posso falar isso, né? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A palavra do Senhor vai dizer, né? A quem enviarei? Então, eu creio que nesse tempo Deus está levantando pessoas novas. Talvez E você está ouvindo isso, você pode ser essa pessoa hoje. como a palavra profética ela vem como confirmação, Creio muito nisso. né? Porque eu sempre digo, qualquer tipo de profecia ou de revelação tem que vir com uma confirmação daquilo que Deus já está falando contigo, Exato. né? Porque uma profecia que tu recebe para fazer uma coisa que não está no teu coração, não é uma confirmação de Deus, Sim. né? E isso gera muitas vezes dúvidas nas pessoas. Teve algum outro momento da tua vida onde uma profecia, uma palavra profética, ela foi assim crucial para te tomar uma decisão e que veio como uma confirmação da parte de Deus?